E aí galera, bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Beleza? Então vamos lá, vamos falar hoje do final de semana de corrida, Austrália. Gente, foi difícil acordar, hein, de madrugada pra assistir, mas deu tudo certo, deu boa. E eu não vou falar hoje só da corrida, eu vou dar uma introdução breve, né, eu acompanhei o final de semana inteiro, né, eu sempre acompanho, mas assim, dar uma introdução breve ali do que aconteceu nos treinos, porque foi um final de semana, vamos dizer, um pouco diferente, né, em alguns sentidos. Por exemplo, né, tanto o Vettel quanto o Stroll tiveram batidas, né, tanto que o Vettel, na verdade assim, o Vettel no primeiro treino, né, ele explodiu um motor, muito estranho, mas acabou explodindo, ele não conseguiu participar do segundo treino, e no terceiro treino que ele treinou, ele bateu. E o Stroll bateu no segundo treino, então assim, foi um final de semana nos treinos, já que a Aston Martin estava com os problemas, né. E na qualificação, o Stroll fez uma das maiores atrapalhadas que eu vi nos últimos tempos, né. Ele conseguiu bater no Latifi, coitado do Latifi, dessa vez não teve culpa de nada, né. E acabou que foi ainda a situação ficou feia para ele, né. Mas assim, o mais estranho foi a desculpa do Stroll. E na qualificação o Leclerc andou demais, foi basicamente assim, totalmente acima das todas as expectativas, né? Tanto as Red Bulls, né, estavam andando bem, o Checo andou praticamente o final de semana inteiro, né, na frente do Max, mas o Max conseguiu tirar uma volta da cartola que ia dar a pole para ele, e o Charlie conseguiu ainda colocar 3 décimos ainda em cima desse tempo, né? Foi o único a andar ali na casa do 1,17. Então todos os outros estavam na casa do 1,18, então foi assim bem fora do normal. E até falando do Sainz aqui, né, que nesse momento da corrida teve um problema, o Sainz foi um prejudicado por causa de uma batida do Alonso. O Alonso andou muito também na qualificação, só que teve um problema hidráulico, não conseguiu parar e acabou batendo. E nisso a direção de prova, né, deu bandeira amarela, se eu não me engano foi no começo do setor 3, a batida do Alonso. Só que assim, o Sainz faltava menos de um segundo para ele terminar a volta dele. A bandeira amarela foi dada no setor ali e acabou que prejudicou o Sainz, porque logo depois foi dado a bandeira vermelha. E aí aqui fica a minha crítica à direção de prova, porque eu creio que eles podiam ter esperado o Sainz terminar essa volta para de fato dar a bandeira vermelha, né? Mas tudo bem, acontece. E com isso, né, acabou que o Sainz não conseguiu classificar bem, quando ele depois faltava 4 ou 5 minutos para acabar, né, a classificação. Acabou que o Sainz deu uma errada e não conseguiu voltar para fazer um tempo bom e acabou largando de nono lugar. Então, de fato, foi assim foi um pouco diferente do que aconteceu, né, na classificação. Agora falando da corrida mesmo, da corrida em si. A largada foi uma largada tranquila, até quando tá passando aqui o restart da largada, né? O Leclerc largou super bem, o Verstappen também largou bem, só que o Pérez acabou, acho que, largando um pouco melhor. E nisso o Verstappen deu uma espremida, não foi nada antiesportivo, né? Mas assim, deu uma espremida no Checo, que acabou deixando a porta aberta, e o Hamilton deixou para frear lá para frente do Deus me livre, né? Ou seja, o Hamilton conseguiu já assumir P3, né, logo na largada. Então foi muito, muito bom. O Norris teve uma largada ok, só que ele falou, né, que ele teve, o carro acabou patinando um pouquinho, então acabou que ele perdeu, né, a posição dele tanto pro Hamilton quanto pro Russell, que acabou também passando ele. Foi para a largada do Sainz. O Sainz largou muito mal, mas muito mal mesmo. Depois, né, a gente veio a descobrir, né, o que aconteceu. Ele acabou falando depois que pouco antes da corrida ele teve que trocar o volante do carro, porque o carro estava com um problema, né, em alguns botões do volante que não estava funcionando, e ele trocou o volante pelo volante reserva. Beleza, saiu para a prova. Na largada, ele teve um problema com o anti-stall, que é o sistema que não deixa o carro apagar, né, no vídeo, não deixa o carro morrer. Então, com esse problema, ele não conseguiu largar direito ali no manejo da embreagem.
por isso que ele acabou perdendo tantas posições. De nono ele caiu para 14º. E com isso também, né, ele teve, então ele queria, né, fazer algumas posições para não ficar tão atrás, né. Mas foi por isso, a gente descobriu depois que ele largou tão mal. O Gasly também teve uma largada boa, né, ele largou lá de trás e conseguiu, se não me engano, já pegar 2 posições, né, na largada. E até a segunda volta ninguém bateu. Na terceira volta, foi o que apareceu há pouco aqui, e eu vou deixar um print para vocês, o Sainz deu uma rodada fenomenal. Depois também, né, ele explicou, quando eu até me marquei nas anotações aqui, que ele se afobou e ele falou que depois de fato foi isso mesmo, né? Ele foi um dos únicos a largar de pneu duro e com isso o pneu provavelmente não estava na temperatura certa já para as ultrapassagens, né? Então com isso ele acabou vindo com muita sede ao pote e deu uma rodada fenomenal, quase pegou uma Haas e acho que foi o Zhou que vinha logo atrás dele, conseguiu segurar para acabar não batendo. E o engraçado, né, nessa volta, na volta 3 para a volta 4, no safety car virtual, o Leclerc já estava com 2 segundos de vantagem para o Max, que estava em segundo colocado. Então a Ferrari estava andando muito mesmo. E primeiro foi colocar no safety car virtual, só que depois, quando foi visto que precisaria da grua para remover o carro do Sainz que ficou preso na brita, acabou que foi passado pro safety car normal, né? E com isso eu queria colocar, né, que foi feito, né, algumas alterações, não sei se foram alguns pilotos que pediram, mas agora não é mais possível. O Verstappen fazia muito essa pressão moral, né, de simplesmente colocar o carro do lado, né, do oponente, né, e agora nas novas regras, né, literalmente, ou ele pode ficar ao lado, mas atrás, né, na linha do piloto, ou literalmente atrás. Então, se vocês olharem ali, eu vou deixar aqui uma foto, o Max foi um pouco mais comportado, mas literalmente ele estava na bota atrás do Leclerc. E depois disso, uma coisa que eu reparei bastante foi que nessa primeira relargada, o Charles largou bem. E o que aconteceu? Acabou que a Ferrari na reta, tanto nessa primeira reta quanto na terceira reta maior, o Verstappen estava perto, né? Não estava tão perto, mas estava perto. E o porpoising desses carros da Ferrari é impressionante, assim, tanto eles quanto a Mercedes, assim, é absurdo o quanto o carro vem quicando mesmo, né? Claro, a Red Bull também tem esse problema, mas o carro parece muito mais acertado, sabe? Você olha assim, é nítido, tipo, a Ferrari vem quicando muito e a Red Bull vem bem mais tranquila atrás, então assim, é muito estranho. E já na relargada, né, o Hamilton largou bem, mas o Checo, que já estava atrás do Hamilton, largou muito bem mesmo. Então, antes do DRS, o Checo já estava na bota do Hamilton. Tanto que, a partir da liberação da abertura de asa de novo não, né? Porque eu acho que não tinha nem sido liberado, né? Na primeira vez ainda, antes da batida do Sainz. O Checo já pegou e passou super fácil o Hamilton. E nisso, né, até queria falar que foi retirado nesse circuito, ele era para ele ter 4 aberturas de asas, né, durante a corrida, e isso foi alterado. A FIA resolveu tirar a última zona, que era uma zona curva, né, de abertura de asa, eles resolveram tirar esse último DRS. E aqui, né, então, depois desse pedaço, né, o Russell, tanto o Russell quanto o Daniel, né, 2 motores Mercedes, eles estavam nessa parte da corrida, assim, andando super bem, né, e o Russell e o Norris, me desculpe, estavam andando super bem, e o Norris estava vindo apertando, né, as 2 Mercedes, e o Daniel vindo apertando atrás também. Então, assim, foi muito legal ver que a McLaren estava andando legal esse final de semana. E até teve um detalhe que eu tinha marcado aqui, que o Vettel deu uma errada também, assim, ele foi tentar passar o carro que estava na frente dele, e assim, foi uma erradinha que eu olhei e eu falei, nossa, cara. E, claro, eu acho que o Vettel acabou de voltar, né, ele não pôde participar das 2 primeiras corridas por causa da questão da doença, da pandemia, né,
e acabou que eu acho que ele estava ainda se adequando, não teve tempo de treinar, então foi bem... Ele estava tipo, cometendo alguns erros complicados. Na volta 15, o Leclerc já tinha 3,5 segundos de vantagem para o Max, né? E o Max estava reclamando já bastante de graining, né? Que é quando o pneu começa a escamar. Então o pneu já começa a perder aderência, tudo. Principalmente o dianteiro esquerdo, o Max estava falando. Então assim, foi muito engraçado ver o quanto a Red Bull estava com um setup muito agressivo no carro para conseguir se manter, né, digamos assim, entre aspas, competitivos. E eu até tinha colocado aqui que ali na volta 13, volta 14, o Bottas, que inclusive está aparecendo aqui agora, foi tentar passar o Tsunoda. E assim, o Bottas estava com uma corrida até, vamos dizer assim, apagada, né, até então. E também deu uma errada, uma travadona monstra para tentar passar e quase tampou a traseira do Tsunoda. E também aqui o Magnussen também, ele também deu uma errada assim, que foi estilo Sainz, né? Ele deu uma emocionada, passou reto, e foi a mesma coisa que o Mick também fez logo depois. O Mick deu também, foi nessa sede de passar de uma vez e acabou passando reto. Eu vou pegar certinho o número da curva ali, depois eu coloco um print aqui pra vocês verem. Mas foi engraçado porque vários carros se emocionaram no mesmo lugar, sabe? O pessoal vinha, né, achava que muita gente comentou até, né, que foi, como o circuito foi alterado um pouco o layout, em alguns pontos os pilotos estavam tentando abusar e passar, e não era bem um lugar assim que o pessoal estava dando para passar. Estavam subestimando talvez um pouco esse ponto de passagem. E até marquei, né, aqui na volta 15 alguns já começaram a parar, e tanto que nessa parte aqui o Alonso, o Magnussen e o Albon eram os que ainda não tinham parado, né? E o Vettel também não, mas o Vettel depois teve um probleminha. E o que aconteceu? Eles estavam totalmente numa estratégia diferente de pneus. Largaram do pneu duro e estavam tentando, acho que, levar o máximo que dava. O Verstappen parou então na volta 19 e voltou em sétimo colocado. O pit stop foi até que rápido, né? Foi 2,9 segundos. E com isso ele voltou mais para trás do pelotão. Só que todo mundo praticamente que estava na frente dele não tinha parado ainda. E o que aconteceu? Aí foi aberto, né, a sequência de pitstops. Como o Checo estava em terceiro, ele foi para, no caso, segundo colocado. E o Hamilton, que estava em quarto, né, foi para cima para dar pressão mesmo no Pérez. E claro, né, que daí, né, nisso, na volta 20, o Pérez parou já para trocar de pneu. Parou o Norris também, e foi muito engraçado que nessa hora que o Norris parou, o Ricardo, o engenheiro do Ricardo, né, falou para ele acelerar mesmo para tentar o undercut no Norris, né, no caso para aproveitar, né, esse momento. E foi muito engraçado que nessa parte da corrida, tentativa do undercut, né, o undercut é justamente quando o piloto que está atrás tenta passar o piloto que está na frente parando antes, porque daí ele, como está com pneu novo depois na saída do box, ele consegue normalmente equilibrar o tempo na pista e, enfim, passar pro lugar na frente. E daí foi muito engraçado nessa parte da corrida, então a gente já estava bem inusitado. Leclerc não tinha parado em primeiro, Hamilton em segundo, Russell em terceiro, Ricardo em quarto e o Max já estava em quinto. Então isso foi bem interessante. Só que essa mensagem do undercut acabou não dando certo também pro Daniel. Ele acabou o Norris acabou conseguindo fazer uma boa volta na saída do box, né? E o Ricardo de qualquer forma acabou ficando atrás do Norris, né? Só que ele já voltou em 10º lugar, né? Ele estava em quarto e voltou em 10º. O Hamilton parou na volta 23 e ele conseguiu voltar na frente do Pérez, né? Ou seja, então o Pérez, que estava andando na frente dele basicamente a corrida inteira até então, ele acabou voltando atrás do Hamilton. Só que a Red Bull estava andando muito mais, mas assim, muito mais mesmo que a Mercedes, e o Pérez deu um passadão por fora no Hamilton, que foi assim lindo de ver, lindo, maravilhoso. E foi no final da volta 23, pouco antes da acontecer um desastre. Como a gente estava falando, né, do Vettel e da maré de azar das Aston Martin, o Vettel na volta 24 bateu assim de uma maneira muito estranha, né? Acabou que ele fez a curva e acho que, não sei se ainda estava se adequando ao balanço do carro, acelerou, no que ele acelerou o carro rodou e foi direto no muro.
Então foi um final de semana bem ruim. E nessa volta foi liberado o safety car, ou seja, quem se deu bem nesse caso foi o Russell, que não tinha parado até então, e estava em terceiro lugar na corrida. Ou seja, o Russell conseguiu pular e se mantém em terceiro lugar, porque você parando quando está o safety car, todo mundo acaba estando mais devagar na pista, ou seja, o tempo que você perde no box se torna menor, né? E nesse momento também no safety car, o Leclerc aproveitou para parar e não perdeu nem a liderança, né? Ou seja, continuou liderando a corrida com folga, né? E foi muito engraçado, né, que né, nesse ponto, que foi o segundo safety car da corrida, tanto o Magnussen quanto o Alonso ainda não pararam, e o Magnussen já tinha dado um travadão no pneu. Eles não pararam e decidiram ir mais pra frente. O que aconteceu? O Mick, nesse ponto eu vou ter que colocar um trechinho aqui, que o Mick quase deu uma estampada na traseira de uma Alfa que estava na frente dele. Eu não sei se ele estava um pouco distraído naquela parte de manter a temperatura dos pneus. Quase deu ruim, mas quase. Nessa relargada foi muito engraçado. E aí a gente consegue ver o quanto as Ferraris estão andando, mas assim, o quanto mesmo. Na saída da curva 14, que é a última curva, né, do circuito, para a entrada da reta, o Charles deu uma errada, mas assim, uma errada bruta. O carro saiu da traseira e o Max veio embutido nele. E nisso, né, chegou no final da reta, o Max ainda estava do lado, mas ainda estava atrás do Charles, ou seja, quase não deu bom pro Ferrari, mas mesmo assim ele ainda conseguiu se recuperar e ainda ficar na frente do Max. Então, nossa, foi muito tenso de ver isso, ainda mais pensando que a distância, né, e assim, a Red Bull estava andando bem, tinha mais velocidade reta e não tinha DRS nesse momento. O Russell, nesse ponto que estava em terceiro, né, ele já estava, digamos assim, conseguindo tentar aproximar dos dois da frente, mas assim foi por pouco tempo. E o pior de tudo foi pensar que uma volta depois já dessa relargada, não sei se o Max já tinha tirado o pé também, mas o Leclerc já estava com 1.4 de vantagem pro Max. Então assim, de fato a Ferrari que está andando assim, é fora do comum. E um ponto que foi engraçado é que na volta 28 o Alonso, ainda sem ter parado, ele estava conseguindo se manter, né, no caso ali, na frente do Pérez. Eu acabei esquecendo minha câmera para em 20 minutos, então senão para eu reduzir um pouco, porque o vídeo estava ficando muito longo. Então, na relargada, o Leclerc já tinha 1.4 de vantagem pro Max, depois mesmo tendo errado. Então, já logo na primeira volta já abriu muito. E aqui foi muito engraçado, porque o Alonso ele não tinha parado, então ele estava conseguindo se manter na frente do Pérez e do Russell, os dois com pneus novos, então tipo, tava da hora. O Magnussen estava segurando muito a galera já na volta 34, sabe? Então eu acho que assim, essa estratégia da Haas não foi, acho que das melhores, sabe? Porque eles estavam segurando de fato muita galera. E assim, daí depois, assim, assim que deu uma oportunidade, o Norris passou. O Daniel não conseguiu passar logo em seguida, mas na outra volta, trazendo DRS, já passou. O George estava conseguindo segurar ainda o Pérez um pouco, mesmo a Red Bull andando mais, só que assim, no espaço ali do Pérez alcançar e passar, também não demorou muito. E aí que veio a catástrofe, ou seja, na volta 39, o carro do Verstappen deu um problema, o Verstappen abandonou, devido a um problema, parece ter sido hidráulico, né, porque envolveu também um problema de fogo, né, então alguma coisa vazou e pegou fogo, e acabou que, infelizmente, deu ruim. Então a gente não sabe ainda o que foi, a Red Bull não falou, mas o Max até na entrevista pós-corrida ele falou que esperando o que já tinha acontecido no final de semana, né, ele não esperava nenhum resultado muito diferente além disso, né. Ele estava feliz de terminar em segundo, parecia um segundo fácil, mas acabou que não deu boa para ele não. Então a gente não sabe ainda o que está acontecendo com esse carro da Red Bull no caso dele. Ou seja, daí isso ocasionou, né, mais uma bandeira amarela, né, e um safety car. O Alonso aproveitou agora para parar então na volta 39 e o Magnussen também. Só que o Magnussen, eu acho que ele ficou tempo demais fora da pista porque ele acabou voltando
em último, né? Então acho que não deu bem bom. Até que lembrando, né, que eu tava falando sobre o Russell e o Pérez, né? Que foi muito importante que o engenheiro do Russell acabou falando, né? Se a disputa tua e do Pérez tiver matando muitos pneus, tipo, deixa o Pérez passar. E o George se posicionou, isso eu achei muito legal, que ele falou, olha, não era isso que eu queria ouvir. Então, tipo, legal ver o que ele tá fazendo. Aí agora a gente vai para um ponto, depois da questão do Magnussen, ele ter voltado em último, que eu achei que foi bem chato, sabe, o que aconteceu. O Stroll, que nem eu falei na questão da qualificação, ele fez um discurso todo tentando se eximir da culpa da batida, mas ele foi ocupado tanto que ele foi punido. E assim, na corrida, durante a corrida, foi muito assim ridículo algumas coisas que ele fez. Tipo, ele empurrou o Bottas uma hora para fora e a direção de prova não considerou. Na verdade, assim, anotou e disse que não teria investigação necessária. Só que ele foi punido um pouco antes disso por causa do weaving, né? Porque quando você escolhe um lado para se defender a uma ultrapassagem, você não pode voltar para bloquear o carro, né? O carro que está vindo na sequência. Então ele foi acusado disso, tomou 5 segundos, merecidos. Mas o Gasly deu um passadão da hora também em cima do Stroll depois disso. E o que aconteceu, né? O Alonso parou na volta 39, poucas voltas depois, na volta 40 e alguma coisinha, ele já começou a reclamar de graining, né? Então, no pneu médio. Então, assim, a Alpine não se deu bem nessa estratégia, eles tiveram que parar de novo e trocar de pneu. Então, não foi legal. Na volta 51, já caminhando para o final da corrida, o Pérez deu uma errada, assim, uma errada bruta, eu vou deixar um print aqui, que assim, a sorte dele é que não vinha ninguém atrás, porque se viesse teria custado muito caro essa errada dele. Não sei se ele se distraiu, enfim. A corrida mais pro final ali, em alguns pontos para os líderes, ficou bem monótona. E aqui foi uma coisa que foi engraçada, porque nesse ponto da corrida já estava Leclerc, Pérez em segundo, e Russell e Hamilton, terceiro e quarto. E eu achei que a Mercedes ia mandar o Hamilton passar, né? O George deixar o Hamilton passar. Só que bem no fim não mandaram. E assim, foi muito. O Hamilton estava chegando, se aproximando. E assim, até o Hamilton soltou um rádio, né? Reclamando com a equipe da posição que ele ficou. Só que assim, ele teve azar, né? Do George conseguir parar no safety car e voltar e ficar em terceiro. Só que depois disso o Hamilton parou de atacar, então eu tentei escutar na transmissão do Hamilton, alguma coisa assim, mas não vi nada assim que tipo ele reclamasse com um motivo de alguma coisa. Então não sei porque que ele reclamou, mas foi legal que o George conseguiu chegar em terceiro, né? O Leclerc, ele estava falando no rádio que queria fazer a volta mais rápida, mesmo já tendo tirado o ponto da volta mais rápida, que até então era do Verstappen, né? Só que ele não ia marcar porque ele não terminou a corrida. Mas o Albon, que ficou um grande destaque para o que ele fez. O Albon não parou. Ele largou com o pneu duro e foi praticamente até o final com o pneu duro. Ele parou na volta 57 e colocou o pneu vermelho. Então literalmente ele fez 99% da corrida no mesmo pneu. E assim, isso valeu. Pra Williams isso se pagou muito, porque ele estava conseguindo manter o ritmo da galera que ele estava andando. E ele estava em sétimo, ele estava atrás das McLaren, mais ou menos 4 segundos atrás das McLaren. Então assim, numa Williams, surpreendente demais. E assim, eles tinham que tentar alguma coisa diferente, né? Porque na estratégia, porque não tinha outra alternativa para eles conseguirem alguma coisa assim que valesse tanta pena, né? Então, deu bom, deu bem bom para eles. Ele fez uma volta boa, né? E conseguiu terminar em décimo e marcar o primeiro ponto dele na terceira corrida, com uma Williams. E o Latifi terminou em penúltimo. Então, isso foi muito legal. Deu bem bom e parabéns para ele. E até foi muito engraçado que o Pérez, né, ele até soltou um rádio durante o final da corrida, que ele até brincou com o engenheiro dele se o pessoal ainda estava acordado. O engenheiro falou, né, que o fuso horário estava pegando forte ali e que eles estavam tentando ficar acordado. Mas por que eu deixei para falar isso por último? Porque eu acho que assim, isso resumiu um pouco do que foi a corrida, sabe? A gente teve alguns highlights que foram muito legais. Foi muito legal assim ver o Russell andando, tendo sorte, o Max andando bem, o Checo com umas ultrapassagens fenomenais assim.
a estratégia fazendo efeito e às vezes dando errado, então foi legal, só que chegou um ponto que a corrida ficou meio morna, sabe? Então eu acho que esse ponto pegou um pouquinho forte mesmo. Foi uma corrida legal, teve algumas disputas, mas as mudanças na pista de fato não facilitaram tanto as ultrapassagens. Mas deu boa, no final foi uma corrida que valeu a pena estar acordado de madrugada. Aqui daí as questões que eu acho pertinente colocar, né? Tentando ser o mais rápido possível. O problema do Sainz eu já comentei. A McLaren ficou em quinto e sexto. Eu tinha certeza que eles tinham mudado alguma coisa, só que o Norris depois confirmou que não foi mudado nada no carro. A gente não sabe se isso é verdade ou não, mas creio que não seja, eles não tenham mudado. E isso me preocupa. Por quê? Se não mudou nada, foi a pista que ajudou os carros a andarem bem. Agora vamos ver o que vai acontecer na Emília-Romagna. Tomara, eu torço muito pelos dois que a McLaren ande bem. Então vamos ver o que vai acontecer. O Leclerc conseguiu fazer a volta mais rápida também no final ali, então foi bem legal, né, que ele mais uma vez conseguiu tirar a volta mais rápida e baixar o tempo. Então a Ferrari de fato estava andando assim temporal. A Mercedes, eles desenvolveram uma asa nova para essa corrida, só que a asa, por causa da logística, não chegou a tempo ainda para a Austrália. Então eles correram no acerto aerodinâmico. Foi legal, eles conseguiram andar bem, estavam lá pela oportunidade, mas né, é complicado, porque o carro está quicando demais, então não sei o que vai acontecer. Eu espero que eles consigam melhorar isso nas próximas corridas, porque assim é nítida a diferença. Por exemplo, a Ferrari e a Mercedes comparada à Red Bull. A Red Bull parece ser um carro muito mais estável, mesmo com os problemas aerodinâmicos. Então vamos ver o que vai acontecer nas próximas corridas, porque vai ser muito legal quando a Mercedes estiver conseguindo disputar com os dois carros andando junto com a Ferrari e com a Red Bull. Falando da Red Bull, é muito importante que a Red Bull consiga resolver essas questões no carro do Max e do Checo, mas assim mais específico no Max, porque o Max é o segundo abandono, né? Então, eu não sei se tem a ver também com a forma de direção do Max, pelo Max ser um pouco mais arriscador comparado ao Checo, né? O Checo é um cara que ele sempre foi conhecido muito bem por manejar bem os pneus, então é um cara um pouco mais conservador, e o Max é um cara que vai para tudo ou nada sempre. E para conseguir acompanhar a Ferrari, a Red Bull está arriscando na aerodinâmica, de fato, assim, andando com às vezes mais carga, menos carga, depende, mas assim, para o carro conseguir andar pelo menos perto da Ferrari, né? Só que isso faz o carro, né, andar muito mais no limite de tudo. Então a Red Bull tem que entender o que está acontecendo para desenvolver um carro que ajude mais o Max a conseguir andar melhor, né? Então, porque o carro não pode ficar quebrando, né? De fato, agora, por exemplo, até o Hamilton já passou o Max na corrida, né? Então tem que ficar esperto. Na corrida não, na classificação dos pilotos, vou colocar aqui para vocês verem também. Então é bem complicado, né, gente? A Ferrari está andando muito, eu espero muito mesmo que os outros carros consigam andar melhor. McLaren, Mercedes, a Red Bull consiga se desenvolver para que o campeonato de fato seja equilibrado, porque o Leclerc está muito na frente, assim, com muita coisa, então o carro está andando muito, e o Sainz teria andado muito também se não fossem os pequenos probleminhas que aconteceram com ele, né? Mas é isso, gente, eu acho que resumindo, então, a corrida foi isso, foi legal de assistir, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos tempos aí, beleza, gente? Se você gostou, então deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Escreva nos comentários aí o que vocês acham que eu preciso trabalhar. A minha ideia, como essa corrida foi uma corrida que foi de madrugada, pouca gente acho que deve ter assistido, não tanto, pouca gente que eu digo, né, menos que o normal, né, das corridas normais, dos horários normais. Então foi tentar explicar o máximo de coisa da forma mais resumida. Então é isso, até o próximo vídeo e tamo junto. Um abraço, galera.